Olá, estamos começando mais um Técnica Rural. Hoje você vai ver como algumas propriedades estão melhorando o desempenho econômico da atividade leiteira por meio da gestão profissionalizada. Em muitos lugares do Brasil, a pecuária leiteira chegou a um ponto em que o gargalo não é mais como produzir, e sim como gerenciar. Partindo desta constatação, uma empresa de Cascavel, no Paraná, passou a prestar consultoria para produtores de leite. Uma preocupação minha era a produção. Eu queria saber quantos litros produzia por dia. Só que eu não estava levando em conta quanto eu gastava para produzir essa quantidade de litros. A partir disso é que a gente começou a perceber que realmente dá um resultado positivo, mas tem que ser uma sintonia muito fina, tem que saber exatamente o que está gastando, né? E com a consultoria eu percebi isso, mas percebi mesmo, tanto é que a gente hoje já tem um número, eu já sei quanto que eu gasto e quanto que me sobra. Uma consultoria permite e dá acesso à propriedade, independente da localização dela ou do tamanho dela, a novas técnicas, a novos trabalhos, a novos sistemas, a sistemas comprovados que dão resultado de gerenciamento, de gestão, que muitas vezes a pessoa estando sozinha não tem acesso e não tem possibilidade de ter. É possível você ter uma análise real do que está acontecendo, é possível você saber realmente para onde que a tua propriedade está indo. O primeiro trabalho da consultoria é coletar todos os dados possíveis e fazer o diagnóstico completo da propriedade, dividindo-a em setores. A partir do momento que é feito o diagnóstico e que é feita a setorização, tem que ser dado prioridade no que vai ser feita a intervenção primeiro na fazenda, se houver necessidade de intervenção. E o foco tem que ser dado sempre para o quê? Para corrigir o que está prejudicando o resultado financeiro da propriedade. Corrigindo os problemas que estão afetando o resultado, você começa a ter sobra para poder fazer investimento em outros setores. É estabelecido um plano de trabalho com metas. Simultaneamente, protocolos ou rotinas de trabalho são criados para cada atividade. Todas essas rotinas e esses protocolos têm que ser negociados com a fazenda, têm que ser adaptados à fazenda e têm que funcionar no local, não apenas na teoria. Com os protocolos operacionais estabelecidos, começa o treinamento da mão de obra, seja familiar ou contratada. Toda propriedade necessita e toda propriedade precisa de treinamento. E a consultoria tem que se dispor e tem que se preparar para treinar o pessoal. E não existe treinamento melhor do que o treinamento feito no próprio local, feito com os próprios equipamentos e com as próprias vacas. A partir daí, a consultoria passa a fazer visitas periódicas e começa um verdadeiro trabalho de auditoria. Porém, tudo se baseia na setorização da propriedade. Procurar identificar cada setor de funcionamento, dividindo, colocando os responsáveis por cada setor e qual o resultado de cada setor. E a gente usa um navegador para ajudar na setorização e a interpretar os resultados de cada setor. Nós procuramos usar sempre um setor de produção, um setor de criação, um setor de sanidade, um setor de reprodução e um setor de nutrição. Os dados coletados nas visitas de rotina abastecem o software de gerenciamento. São gerados vários relatórios e assim começa o trabalho de interpretar os resultados, inclusive comparando o desempenho entre uma propriedade e outra. Então, por exemplo, para essa fazenda, a meta de produção de leite, de produtividade de leite, é uma meta de 25 litros por vaca. Então, a fazenda no mês passado, na coleta dos dados, ela não atingiu os 25, ela ficou com uma média de 23. 23 fica entre aqui o 24 e o 22, ainda está no verde. Então, uma fazenda que saiu do azul na produção e veio para o verde. Se ela tivesse tido uma média inferior, como entre 18 e 16 litros, vamos dizer, 17 litros de média, ela estaria no amarelo.
Se ela tivesse abaixo de 16 litros de leite, estaria no vermelho. Então, com essa facilidade de identificação de onde é que a gente está tendo problema, a gente tem uma didática e uma facilidade de comunicação com o funcionário e com o produtor. E é lógico que sempre procurando, todos passam a procurar trazer o indicativo para o azul, que seria o ideal, seria a meta atingida. Cada propriedade tem a sua meta. As metas são criadas e negociadas junto com os produtores e com os funcionários da propriedade. Não são metas fáceis de atingir, no entanto, são metas passíveis de atingir, e sempre de acordo com a necessidade de cada propriedade. Pois bem, agora você vai ver na prática a atuação da consultoria dentro de algumas propriedades. Este é o sítio Bom Pastor, do Sr. César Dondoni, em Cascavel, oeste do Paraná. Aqui vamos mostrar a gestão da reprodução. Conduzir bem este setor é um desafio, pois a reprodução é muito influenciada por outros fatores, como sanidade, clima e conforto dos animais. Tenha em mente que para manter a atividade é necessário que a reprodução esteja em dia. Afinal, vaca que não cria, não dá leite. A gente começa, vamos dizer assim, avaliando índices de concepção, índices de cobertura, taxa de retenção. Para cada índice desse, existe um parâmetro com o qual você vai comparar, né? Seria um parâmetro, ele pode ser ajustado para cada propriedade, né? É comum o criador tratar as questões de forma individualizada, ou seja, animal por animal. E assim, muitas vezes, não consegue avaliar o rebanho como um todo. Por exemplo, a mimosa teve retenção de placenta, eu tratei e pronto, né? Agora ele não faz a conta que ele tem 20 vacas, porém dessas 20, 5 ou 7 tiveram problema de retenção de placenta. Então a gente procura mostrar isso, a gente começa a trabalhar com os índices de retenção de placenta. Então dentro do meu rebanho, um animal com retenção não representa alguma coisa para mim. Eu tenho que ter um histórico de vários animais que pariram, e aí sim gerar esse índice para saber se eu estou tendo problema de retenção ou não. E a partir que é detectado esse problema, a gente sabe seguramente que está relacionado à retenção diretamente com o período pré-parto, né? Desde o manejo como a parte nutricional do pré-parto, né? Em alguns casos, uma simples correção de manejo já é suficiente para melhorar os índices reprodutivos. Por exemplo, o produtor tem 20 vacas aptas já a serem inseminadas para reprodução, né? E apenas no intervalo de 21 dias, que é o período do ciclo da vaca, foi inseminado só 5. Dessas 5, 4 emprenharam. Então, minha taxa de concepção está muito boa, né? De 5, 4 emprenhou, porém as outras 15 não foram inseminadas e também continuam vazias, né? Esse é um problema fácil de resolver, porém é comum em muitas propriedades. Neste caso, seria interessante você intensificar a parte de inseminações. Desta maneira, dependendo da propriedade, eu posso implantar protocolos de inseminação em tempo fixo ou simplesmente um estímulo simples hormonal. Com o acompanhamento dos índices e o olho clínico dos consultores, um a um, todos os aspectos que envolvem a reprodução são trabalhados. Uma das ferramentas empregadas rotineiramente é o ultrassom. Ele permite um diagnóstico mais preciso e precoce, tanto de gestação como de enfermidades. Então nos permite antecipar muito o tratamento e desta forma antecipando também o manejo reprodutivo e as inseminações desses animais. Além do que também permite nós diagnosticarmos, por exemplo, problemas de absorções embrionárias. A absorção embrionária é em decorrência de algumas doenças reprodutivas ou também de um manejo alimentar desbalanceado, né? Então, exame simples de ser feito, aqui seria o útero, né? E dentro do útero podemos ver o embrião se formando já com a formação da placenta, ele está se mexendo. Então, é um diagnóstico bem preciso, né? Sem erro, você consegue ver que a gestação está dentro do normal, dentro do período
né, referente à data de inseminação, né? Então, a gente consegue realmente, junto com os dados fornecidos pela fazenda, fazer esse trabalho de avaliação do ginecológico, né, da reprodução dos animais. Um dos fatores muito importantes também no que diz respeito à reprodução seria a questão genética, né? Então é muito importante nós utilizarmos uma genética melhoradora e também dar sequência nos acasalamentos para corrigir os possíveis defeitos dos atuais animais, né? Fique ligado! No próximo bloco você vai ver a gestão na criação e na ordenha.